Olá pessoal, matéria Processo Penal 3. O professor irá ministrar essa aula à distância, gravada, portanto. Mas antes de iniciar propriamente dito a aula, o professor gostaria de tecer algumas considerações, algumas informações. O professor sempre acreditou que o melhor mecanismo de aprendizado é o ensino presencial, Sempre gostei mais dessa relação, esse contato direto e imediato com a turma. Mas em razão óbvia, em razão e decorrência desta pandemia, dessa doença, que poucos temos conhecimento de sua dimensão e extensão, aquilo que realmente pode causar, mas sobretudo sabendo da sua gravidade, a gente não teve opção, não teve escolha. Por isso estou aqui falando, ministrando minhas aulas de frente para uma máquina. O professor nunca tinha lidado com essa tecnologia de gravar as aulas, encaminhar as aulas, assim como os demais professores. Motivo pelo qual é um desafio para os demais professores, assim como é um desafio para o professor que vos fala. Então espero que eu atenda às expectativas dos senhores na medida do possível, informando que eu não sou muito habilidoso com essa questão de tecnologia. Os senhores verão que não serão os vídeos editados. Falei, está falado e vamos que vamos. Se eu errar, eu peço desculpa de forma antecipada, mas a razão pela qual que me faz estar aqui neste momento é para eu fazer o melhor. Espero atender a sua expectativa que está atrás dessa lente. Beleza? Tamo junto? Vambora? Então, o professor acredita que a repetição, no que se refere ao aprendizado, é uma forma de a gente conseguir conhecer melhor a matéria, essa dinâmica, essa relação do ensino. Por exemplo, o professor às vezes lê determinado artigo em razão de determinado assunto e assim que acaba ele pega um novo artigo de um outro autor que faz menção exatamente daquilo que o professor acabou de ler. Por quê? É a reiteração, a repetição. A repetição faz com que a gente pelo menos almeje chegar próximo à perfeição. Razão pela qual eu vou iniciar essa aula aqui sobre a teoria geral do recurso, recapitulando alguns pontos tratados em sala de aula de forma presencial. O professor não falará tudo o que falou em sala de aula, mas falará um esboço a respeito daquilo já retratado sobre a teoria geral do recurso. No encontro online, nas reuniões que temos a obrigação de cumpri-la, a gente vai esclarece alguns pontos duvidosos e detalha ainda mais aquilo que já foi dito em sala de aula. Beleza? Espero que isso sirva para atender a sua expectativa. Sobre o recurso, a gente pode iniciar com sua definição, uma definição simplória. O recurso é qualquer remédio jurídico, qualquer instrumento legal, ou seja, previsto na norma procedimental, para atacar, impugnar uma decisão que cause gravame ou prejuízo à parte. Como a gente lida com processo criminal, a gente sabe que existem duas pretensões e, por conseguinte, duas partes, O autor, representado na figura do Ministério Público, que tem a missão de ser o órgão acusador e, ao mesmo tempo, sempre com a crítica do professor, ser o fiscal da lei. De outro lado, exercendo uma pretensão à resistência daquela pretensão acusatória inicial, o réu processado através de sua defesa técnica, advogado particular ou defensoria pública. Sobretudo porque a defesa técnica, os senhores bem sabem, aprenderam isso nos semestres passados, que é indispensável. Em razão disso, haveria a necessidade de um terceiro, um ente político e jurídico, o Estado juiz, para, em razão da observância da tese ofertada e proposta pelo Ministério Público, da antítese, a impugnação ofertada pela defesa técnica do acusado, do processado, saber analisar, sopesar e proferir
a decisão judicial. Esta decisão judicial sempre vai desagradar ou ambas as partes ou vai desagradar uma das partes. E este desagrado decorre daquilo que a doutrina e a jurisprudência convencionaram chamar de gravame ou prejuízo. Sempre, o professor fez menção isso em sala de aula, que se ouvir a palavra gravame, quer significar prejuízo, né? Algo desfavorável. Para haver um melhor controle dos atos procedimentais, sobretudo na esfera criminal, haveria, por óbvio, de se criar mecanismos para impugnar aquela decisão que cause prejuízo ao Ministério Público ou ao acusado, ou aquela mesma decisão cause prejuízo a ambas as partes. Motivo pelo qual a gente deve observar que a razão da existência recursal é, sobretudo, em virtude da falibilidade humana. A decisão proferida, não obstante o professor mencionar que é o Estado representado pelo juiz natural, uma figura política e jurídica, tem por seu representante uma pessoa, um ser humano, logicamente passível de cometer equívocos. Motivo pelo qual, em razão desta possibilidade de falha, há o fundamento da via recursal. Mas não somente por isso. Os senhores lembram que o professor fez menção em sala de aula a respeito de um fundamento equiparável à falibilidade humana? Num Estado democrático, sobretudo, de direito, não se poderia, os atos procedimentais de uma relação processual ficar à mercê da sorte. Razão pela qual um órgão jurisdicional de grau superior, com mais experiência, via de regra, os desembargadores, que por merecimento conseguiram atingir este cargo, tem mais experiência que o próprio juiz de primeiro grau. Então, o controle dos atos processuais também serve como fundamento da via recursal. Esta é mais uma razão pela qual existe os recursos, o controle da eficiência, eficácia dos atos processuais prestados pelo juiz natural, mediante a função jurisdicional. Existe um controle, sobretudo, num Estado democrático, da publicidade. Opa, eu, enquanto juiz, posso decidir, devo decidir e, igualmente, devo manifestar essa decisão mediante a fundamentação. Que se o senhor, como parte, Ministério Público, ou, enquanto parte, acusado, não concordar, por favor, se socorra da via recursal, impugnando essa decisão. Logicamente, dentro do prazo recursal, utilizando o instrumento recursal pertinente, no momento oportuno e imediatamente a prolação daquela decisão. Beleza? Com essa fala a gente consegue concluir, assim, basicamente, o fundamento da base recursal, a necessidade de se impugnar as decisões que causem prejuízos, gravames, as decisões que lhes tragam para as partes algo desfavorável. No próximo vídeo, a gente rememora alguns princípios. Beleza?